Podcraft, colcha de retalhos. O artesão é um artista e seu talento se espalha e encanta quem estiver aberto a absorver as belezas que ele produz. Há aquele que domina uma técnica e a esmiuça de todas as formas, extraindo dela o máximo. Mas também há aqueles que, com seu talento, se aventuram por diferentes universos e, em tentar de tudo um pouco, fica bom em muitas atividades. Agora, una isso à experiência e pense na quantidade de testes, de quedas, de superações e saiba que está diante de uma grande inspiração. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é colcha de retalhos. Eu e minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, estamos aqui todas as semanas buscando alternativas para estar com vocês, levando conteúdo por meio desse podcast e a gente espera que você esteja aprovando as nossas tentativas. O nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, mas agora nós também temos dedicado tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quinta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. E às sextas-feiras, pelo Instagram, na Hora do Vício, em live, em @canalcraftoficial. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco. Além disso, nós também temos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o Canal Craft Lê e queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com Eliana Zerbinati, essa artesã e professora de artesanato há 40 anos, que é uma verdadeira sumidade quando o assunto é patchwork, bordado e pintura. Então, a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta! Olá, todo mundo, muito bem-vindos ao nosso Podcraft. Hoje a gente com essa querida de tanto tempo, ela é incrível, gente, há 40 anos, quando ainda tudo era mato no artesanato. Hoje, com toda essa experiência, ela inspira e ensina a arte que tanto domina. Rainha do patchwork, da pintura country, do bordado, com tanto talento, ela também já se arriscou por outras técnicas e emprestou seu talento para outras belezas. E ela não para nunca. Ela não é só talentosa, não é só artesã, não é só professora, ela é a união de todas, ela é artista, gente. E quem ganha com isso, com o seu talento, somos nós, que temos o prazer e a honra de poder admirar e aprender e compartilhar do seu trabalho. Muito obrigada, Eliana, por estar aqui com a gente mais uma vez, compartilhando sua sabedoria. Obrigada por estar aqui conosco agora no nosso Podcraft. Eu que agradeço o convite, meninas. Me senti extremamente honrada e admirada de receber esse convite assim numa hora tão bacana, porque a gente gosta, né, de ver os amigos, de rever os amigos, e depois desse período todo, né, que a gente passou meio que enclausurado, poder rever vocês, nem que seja por aqui, já é muito bom. E ver as pessoas conversar também, bater um papo, né? Contar um pouquinho da história. É uma alegria. Essa amizade que a gente já fez uma conta rápida aqui, deve passar lá dos seus 20 e poucos anos, 25 anos, sei lá, faz muito tempo. Sim, eu acho que chega nos 30, hein, Beth? Então, eu de carreira tenho 31. Olha isso, meu Deus do céu. Mas a agulha de ouro, ela estaria fazendo 26 anos agora. Se ela então, e a mãos de ouro? Então a mãos veio depois da agulha. A mãos veio depois. Veio depois. Então, porque a agulha nasceu em 95, a mãos de ouro acho que é 96. Então, é desde essa época, tá vendo? Faz tempo, né? A gente faz 30. Graças a Deus, eu quero mais, eu quero que venha mais 25, 30, pode vir quanto tempo quiser. A gente está aqui, eu já me programei, antes dos 110 eu não paro, então tá tudo certo. Ótimo, vamos juntas. Vamos juntas, vamos embora. Mas nesse tempo todo, nossa, a gente fazendo a conta, 40 anos de trabalho, Eliana, conta pra gente um pouquinho a sua história com o artesanato, como foi que tudo começou? Então, eu comecei muito cedo, aos 6 anos de idade.
eu aprendi a bordar com a minha mãe. Minha mãe bordava e eu queria fazer. Ela comprou um kitzinho desses que vem prontos, que a gente comprava nas lojas de armarinho dos bairros, e aqui em São Paulo, né? E comprou para mim e me ensinou. E depois com ela também eu aprendi crochê, aprendi a gente fazer aqueles quadradinhos da vovó, né? Aprendi a costurar com ela, com a minha mãe, aprendi a tricotar. E meu pai também é artesão, meu pai faz coisas de madeira lindíssimas, entalhadas e montagens também. Então a gente tem uma família que incentiva, né, essa área. E aí depois eu fui aprendendo, né, fui me interessando por outras artes, pela pintura. Inicialmente eu fiz pintura em tecido, depois fiz pintura em madeira, depois em móveis, reciclagem, essas coisas todas. E aí um dia, eu vou te contar a história, Beth. Eu tinha um grupinho de alunas e a Mãos de Ouro fez um concurso que era perto do primeiro ano, de panos de prato. E eu quis que minhas alunas participassem. E aí fui levar, peguei tudo, não dava tempo, a gente resolveu de última hora, a gente resolveu levar lá na Paulista, onde era o endereço Nossa, ainda era lá na Ministro Rocha Azevedo. Isso. Só que quando eu cheguei lá, o porteiro me falou, olha, a Rita e a Beth acabaram de sair daqui, mas eu entrego para elas. Era Malu, Eliana, nessa época era Malu. Era Malu? Ah, então, era a Rita e a Malu. E aí ela me falou... Era a Beth e a Malu. A Rita estava na Abril na época, é isso. E aí ela falou, ele falou, eu vou te dar o telefone delas para a senhora, para você, né? Naquela época eu era uma menina, para você conferir, para você conferir mesmo que eu entreguei. E aí eu muito serelepe, e eu sou do tempo que se falava serelepe, eu liguei e me ofereci meu trabalho. E elas marcaram uma reunião, aí eu fui e falei com a Flavinha. Aí a Flavinha gostou do meu trabalho, muita coisa infantil, de bebê, e aí pronto, aí comecei eu já tinha começado antes, né, já era professora, já dava aulas, tudo, mas no mundo, como que eu posso dizer, no editorial, né, comecei nas revistas através da Mãos de Ouro. Foi muito legal. Foi no aniversário de 1 ano da revista. Olha. Então a gente já está bastante tempo. Você é de São Paulo mesmo, Eliana, da capital? Sim, sou nascida aqui em São Paulo, na capital e na Zona Norte. Na Zona Norte. Somos todas, tudo Zona Norte, tudo gente boa. Agora conta para mim, Eliana, e o seu ateliê, ou os seus ateliês, foram mais de um no decorrer da sua carreira? Você teve um ateliê ali, era na Santa Inês o primeiro, não era? Santa Inês, isso. Sim, sim, era na Santa Inês. Na verdade, o meu primeiro ateliê formal mesmo, quando a gente abriu, foi no ano de 2000. Até então eu dava aula, tinha um ateliê em casa, bem bonito, ajeitadinho, tudo. Ateliê sempre é lindo, né? Por simples que seja, né? E a modéstia que me parta, mas é sempre muito lindo. E aí, quando a gente abriu a empresa, eu vendi uma casa, Beth, e eu não vendi uma casa, eu vendi a minha casa, que era a única que eu tinha, para poder embarcar nessa história, eu e o Manuel. A gente vendeu e ele foi trabalhar comigo. E a gente abriu em Santana, na esquina da Doutor Zuquim com a Gabriel Pisa, uma sobreloja, muito gostoso. E aí depois a gente foi numa época difícil, ano 2000, início do ano 2000, né? Época errada. A gente achou por bem fechar e voltar para ficar em casa. Então passei um tempo em casa, depois reabri lá onde você falou, na Avenida Santa Inês. E depois a gente foi para Santana, num ateliê lindíssimo, num casarão maravilhoso de esquina. Era mesmo, uma delícia. Foi o último. Você foi lá, né? Eu fui aluna lá. Você foi aluna lá. É mesmo, com a Dona Rosa, eu acho, né? Eu não lembro o nome da professora, não. Não era a Rosa, eu acho. Era uma. A Shirley. Era uma baixinha, de cabelo curtinho, eu não lembro o nome dela. Então, é muito gostoso lá, né? Um lugar propício. Nossa, era uma delícia. Né?
Muito bom. E aí, um pouco antes da pandemia, a gente resolveu ficar só online. Estava muito intenso o trabalho online, eu não dava conta, porque você sabe, né? O que engorda o gado é o olho do dono. E se eu não ajeitasse, não fizesse as coisas, não tinha como me envolver, porque tinha que dar aula. Apesar de que a gente sempre teve outras professoras também, gente linda, maravilhosa, que, né? Algumas que eu formei, inclusive, né? As professoras que davam aula lá tinham sido minhas alunas. Mas a gente resolveu por bem de fechar e ficar só online. E aí foi o que a gente fez e estamos aqui. Estamos aqui no pé da serra, num lugar lindo, com bastante aula online e uma casa muito gostosa, muito ajeitada também para isso, sabe? Eu tenho meu ateliêzinho aqui e embaixo ficou a loja, então é muito gostoso. Um dia, quem sabe, delícia. A gente me abra. Tomara. Se der, tudo é possível, né? Tudo. Eu tenho vontade, sabe? O Manuel e o Bruno, não. Deixa eu contar. Manuel é meu marido, que eu já falei dele, né? E o Bruno é meu filho. Nós trabalhamos os 3 juntos. E eu falo que nós somos um tripé. Às vezes as pessoas falam assim, mas você que é o centro. Eu sou a parte artística e só. Como o nosso trabalho é o artístico, podem pensar que eu sou a peça principal, só que eu não funciono sem eles, porque o Bruno é o divulgador, o Bruno é o que trabalha nas redes, o Bruno é o que cuida de tudo, dessa questão da rede, e o Manuel é o que lida com as pessoas, né? Ele é o que compra, ele é o que fala com as pessoas na loja, né? Que a gente tem uma loja virtual também. Então, nós somos um tripé, não funcionamos um sem o outro, não funciona, é todo mundo junto. E eles dão opinião também, né? Eles têm consciência do que as pessoas estão pedindo, então me passam, olha, as pessoas estão falando muito nisso, então é tudo junto. Eu acho, Eliana, que você coloca um tema que é muito recorrente para a gente no artesanato, as histórias de sucesso do artesanato que a gente observa, porque eu e a Faiga, nós somos observadoras do artesanato, da história do artesanato. Né? Nós não somos artesãs, mas nós somos observadoras e contadoras de história que nós assistimos, né? Que nós presenciamos. Impreterivelmente, quase todas as histórias de sucesso, a gente encontra a base da família como sendo o sustentáculo desse sucesso. Então, é muito legal a gente ver mais um caso desse, de sucesso, que a gente sabe que a artesã não está sozinha, que ela tem o apoio da família, o abraço dos familiares, e inclusive o braço de trabalho, né? A força de trabalho deles. Então, é muito importante a gente, às vezes, falar, porque a gente vê muitas artesãs se sentem solitárias e sozinhas, às vezes, né? De falar assim, eu tô sozinha, eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho apoio dos meus filhos. E aí você fala assim, é difícil você conseguir tudo sozinha. Quando você tem apoio, aí você sabe por que a outra consegue e eu não consigo. Porque provavelmente a pessoa tem um apoio, uma base forte que dá essa sustentação para ela. Não é impossível vencer sozinha. E apoio é diferente de jogar junto, né? Vocês jogam junto, né? O que Você sabe que é interessante que, assim, eu já estava na Santa Inês quando o Bruno veio trabalhar comigo. Então, eu era pequenininha em casa, né? Só trabalhava ali em casa, por mais que eu tivesse as divulgações, né? Porque eu era professora exclusiva da Gato Preto e eu era também, e fazia muita revista, muita coisa, muitas matérias. Tinha mês que eu cheguei a contar 10 revistas com matérias em banca. Então, eu trabalhava muito. Mas o retorno só veio quando o Manuel começou, porque daí nós dois investimos juntos e os meninos eram pequenos ainda. E depois o Bruno, quando ele já estava quase com 20 anos, ele ia de vez em quando lá no ateliê e eu tinha comprado um ambiente de loja virtual. Só que eu não sabia me virar. E ele, mãe, por que você vai mexer com isso? Fica nas coisas que você faz. No seguinte sentido, acho que ele não acreditava, as pessoas não acreditam. Quem não está envolvido não acredita, e não acredita porque não conhece. Então, assim, quem estiver ouvindo a gente, que estiver nessa situação, leva para conhecer. Porque aí, veja só, ele foi comigo uma vez numa feira.
e ele viu um mar, uma multidão de mulheres comprando, maravilhadas, alegres, festivas, e os donos dos ateliês vendendo ali naquela feira. Aí que ele teve uma extensão, uma ideia da extensão que é esse universo. A gente, com o que a gente faz a roda girar, eu sempre falo isso. A gente ajuda empresas a pagar funcionários. Opa. A gente ajuda pessoas que vendem. E então, nós não somos simplesmente artesãs de cozinha, de casa. E por mais que nós estejamos em casa, nós somos pessoas que colocamos a roda para girar. A gente vai, a gente compra, a gente vende. Então, nós fazemos parte também da sociedade nesse sentido. E aí o Bruno, ele vendo, eu senti que ele ficou balançado, sabe? Ele trabalhava também com uma revista de games, ele era até famoso no segmento, ele escreve muito bem, e aí ele se interessou, começou a se aproximar, e foi chegando, por fim ele embarcou com a gente também, mas foi depois dele conhecer. E quando ele demonstrou interesse, eu falei: Bruno, tem feiras internacionais, tem feiras nos Estados Unidos, tem feira de pintura, tem feira de patchwork, tem feira de tudo, de qualquer craft que a gente procurar, a gente encontra feira. E não é pequeno, as pessoas viajam, fazem viagens internacionais, não só para visitar, mas também com ateliês, né, que vão participar. Então, é um universo que ele pode ser difícil no começo, mas se a gente trilhar, como tudo na vida, né? Se você acreditar, fizer um trabalho sério, se envolver, e se a família, se tiver esse suporte da família, que não precisa nem talvez se envolver fisicamente, mas pelo menos acreditando, te dando a força que precisa, você chega lá. Porque e cresce, viu? E cresce muito. Ninguém pode se dizer assim, ninguém vai ficar rico, milionário, mas não é nem essa a intenção. A gente trabalha com a intenção de ter a nossa vida, de criar os filhos, de depois ajudar a criar os netos, né? De poder viajar de vez em quando, igual todo mundo. A gente não tem sonhos mirabolantes, mas a gente quer sim ter sucesso na vida. Então, o sucesso vem disso, da família estar trabalhando junto, e todo mundo, se não se envolver, pelo menos dá apoio, porque aí a gente talvez pode procurar apoio em outros lugares, né? Mas a família é extremamente importante, trabalhando junto ou não, viu, Beth? Verdade. A gente não chega a lugar nenhum se não tiver com a família junto. E é um sucesso mesmo. E você falou, Eliana, né, da sua participação tão marcante nas revistas. Você viveu isso muito fortemente, os tempos áureos das revistas, das publicações, viu o nosso mercado migrar para a TV e agora para a internet. Queria saber qual que é o impacto que isso tem no seu trabalho, o que você acredita, qual o aprendizado que você tira de todas essas experiências? Então, olha, foi muito importante, viu? Como a Beth falou, quando a gente chegou aqui era tudo mato. E então não tinha as revistas, foi um pool, né? Uma vez o seu Almeida, que é o dono lá da Gato Preto, me falou que o grande seu Almeida, os empresários se uniram para poder fazer o mercado crescer, né? Então, onde as revistas também foram chamadas, então foi uma época muito boa mesmo. Quem sabe está na hora de pensar fazer isso de novo. E porque revista é tudo de bom, né, Beth? Eu tenho as minhas aqui que eu não abro muito. Eu não abro. A gente ama a revista, Eliana, a gente ama. Você não sabe o quanto. Amo. Esses dias estava fazendo uma continha, porque a revista também é material de trabalho. Porque você tem muita informação ali, você aprende com as revistas também, né? Então, é bastante importante. E assim, era muito gostoso, a gente teve a oportunidade de, com as revistas, ser conhecido, porque sabe uma coisa que é interessante? Eu sempre falo assim, faz um bem pra gente, não é no sentido de que, agora eu tô numa revista, não é nesse sentido, puxa... então eu não estou sozinha no meu mundo.
sabe? Eu estou aqui, olha, as pessoas vêm, as pessoas gostam do meu trabalho, então eu estou no caminho certo. É um incentivo nesse sentido. E eu acho que a internet agora consegue fazer isso também com as pessoas, porque você coloca lá, as pessoas vêm e curtem, você já não está mais sozinha dentro de casa, né? Então, todos têm importância. O livro não sumiu e a revista também é muito importante, porque é físico, né? A internet, às vezes, você se perde no tempo. O livro, você vai lá, tá sempre ali à sua mão, com detalhe, coisa que você pode ver. Então, eu acho que fez toda a diferença, sabe? Isso que aconteceu. Ter conhecido as meninas fez muita diferença, muita. TV também, TV é bom também, gostoso. A gente é do papel e assim, não adianta. É tipo do bichinho que até cheira a revista. Você pega o papel na mão, vai cheirar para ver se o cheiro tá bom, mas enfim. Quem sabe a gente não consegue trazer um pouco isso de volta, né? O meu pai trabalhou na Editora Abril. Então, quando tinha lançamento, ele trazia, amava, ele trabalhava à noite. Quando ele chegava de manhã com aquela revista, aquele cheiro, é uma coisa deliciosa, né? Eu tenho ainda as coleções de ouro antigas, sabe? Aquelas encadernadinhas. Também consulto de vez em quando. Virou item de colecionador mesmo, né? Virou. É verdade. Agora conta para mim, você foi uma das primeiras artesãs a empreender com o artesanato. Você contou um pouco da história do que você fez, mas assim, você realmente transformou o artesanato em empreendimento da família, né? Com abrindo empresa, fazendo tudo direitinho, né? Como que foi toda essa transição para você? Porque, como você contou lá no começo, você era de casa, né? E depois que você, como que veio essa ideia do empreender para você? Então, o Manuel, ele era representante comercial, mas a gente, naquela época, naquela fase ali dos anos 2000, estava bastante difícil tudo. E nós resolvemos, porque a gente não tinha um capital inicial. E aí nós resolvemos juntos, de comum acordo. Vamos vender? Vamos. Mas estamos decididos? Estamos. Não vai haver cobrança caso não dê certo, não. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí nós resolvemos juntos e vendemos a casa, e com esse dinheiro, gente, pelo amor de Deus, não estou aconselhando ninguém que faça isso, se não tiver muita certeza, né? Porque eu, além de tudo, eu tenho uma parte, um lado espiritual também, que eu tudo busco que Deus me guie em tudo. Então a gente tem que estar muito certo daquilo que a gente vai fazer. Nós estávamos certos. E vocês não tinham nenhuma experiência com empreendedorismo antes? Vocês arriscaram tudo assim sem? Uau! Não. O Manuel, ele era representante, vendedor, né? Mas com o negócio aberto eu já administrava aulas. Essa coisa das alunas, né? Mas enquanto comércio mesmo, meu mesmo, não. E foi um pouco difícil no início, porque a gente teve que correr atrás. Mas, assim, para mim também eu tive uma certa facilidade, porque eu já fazia revista, então eu já conhecia os fornecedores. Eles também já conheciam o meu nome. Então, de uma certa forma, isso também alavancou a gente. Por isso que eu falo que a gente tem que ter bastante certeza. Para quem quer começar e não ter esse início que eu tive, talvez seja bom ir fazendo um pé de meia ou ir adquirindo os itens antes, ou ir planejando antes tudo que você precisa, como cuidar da marca, do visual da marca, os cartões, as sacolinhas. Eu tenho uma amiga que está fazendo isso, a Marga Brasil, uma pessoa super incrível, uma aluna minha que está empreendendo agora. Então, ela está se montando aos poucos, porque não tem não quer fazer um investimento grande. Então, mas no meu caso, a gente então teve, né, com a venda da casa, um montante, e a gente separou uma parte para ser o nosso pé de meia, que dali para frente a gente ia adquirir outra casa, fazer alguma coisa, e o restante a gente investiu. E eu já tive as portas abertas, então a gente conseguiu colocar todo o material, eu consegui fazer uma coisa bem bonita, bem interessante. Mas você veja, com 2 anos e meio eu fechei,
Fechei, voltei para casa, fiquei um tempo em casa antes de abrir de novo, sem desistir jamais, porque a gente sabia que lá na frente ia acontecer de crescer, né, de voltar a vigorar. Então, o que eu recomendo para as pessoas é isso, não precisa se desesperar, para tudo tem um tempo. Enquanto não chega a hora de empreender, a gente tem que se profissionalizar naquilo que a gente quer fazer. Nós fizemos cursos no Sebrae, que é muito importante, eu recomendo para todo mundo. Faça o curso de empreendedorismo do Sebrae, porque eles te dão uma bagagem incrível de como... Então, eu não tinha experiência, né, Faiga? Mas a gente teve o cuidado de procurar alicerces. Se cercar de conhecimento, né? Sim, sim. E o Sebrae fala, faça pesquisa dos seus concorrentes, ali na área onde você quer abrir, veja se tem isso, se tem aquilo. Então, a gente teve um guia com a ajuda do Sebrae, nesse sentido, né, do empreendedorismo. E o restante, a minha bagagem também, eu já tinha uma certa bagagem, conhecimento e uma boa divulgação, tanto que as alunas vinham de longe, a maior parte, não era nem ali de perto, mas tudo é possível por qualquer caminho. Hoje em dia a gente tem internet também para divulgar, né? Então tem que ter tudo um passo. Tem que, antes de tudo, ter uma bagagem. Não adianta começar hoje e falar amanhã eu vou dar aula. Não é assim que funciona, porque você não vai resistir no mercado. Então, você tem que ter uma bagagem boa, já que te dê uma condição de você segurar, porque as alunas são, né? Elas chegam ali sempre com desafios e a gente tem que ter, para ser professor, você tem que ter a humildade de saber que você não sabe de tudo. Se o aluno chega para você e fala, olha, eu vi tal técnica, nossa, eu nunca vi isso, deixa que eu vou pesquisar, depois a gente vê, mas... E também acho importante a gente colocar uma coisa, Helena, nem todo mundo nasceu com aptidão para ser professor. Isso é muito importante a gente também ter essa consciência. Por exemplo, eu não tenho aptidão nenhuma para ensinar nada para ninguém, mas eu tenho aptidão para poder transcrever o que uma professora ensinou para outra, né, para as pessoas. Então, às vezes é legal a gente também falar, se eu não funciona como professora, talvez alguma outra forma, né, o meu trabalho vai poder ser bacana e vai poder atingir o objetivo. E nem todo mundo também quer ensinar ou fazer qualquer coisa do gênero. Às vezes é só fazer para vender como produto. E também então, é muito importante a gente entender qual que é o nosso papel dentro do artesanato. Não é para todo mundo ser professor, porque senão o que vai virar? Todo mundo só professor ensinando? Não é. Né? Eu sempre falo, Beth, quando eu tenho um curso que é um curso de formação de professores, mas é formação de professores e criação. Eu sempre falo isso. E eu sempre falo para as pessoas, vocês precisam ver o que vocês querem fazer com aquilo que vocês vão conseguir através do curso. Porque tem 3 formas de você ganhar dinheiro com o artesanato. A primeira, ou de não ganhar dinheiro, ou de pelo menos viver o artesanato. A primeira é você fazer para você mesma. E você pode fazer para presentear também. Porque quando você presenteia, além de ter exclusividade, você também está economizando, né? Algo que você está fazendo com as próprias mãos. E economizar também é um jeito de ganhar dinheiro. Então, é interessante também. A gente faz e dá e economiza um pouquinho e vai levando. A pessoa faz pelo prazer de fazer. A segunda é você fazer para vender. Então, você tem que ver o que você gosta. Você gosta de dar aula ou você gosta de fazer? Né? E aí, você procurar, se você resolver, resolver fazer, procurar um nicho. Isso. Ou é bebê, ou é bolsa, ou é colcha, e aí você procurar onde você vai divulgar aquilo que você faz, onde você vai instituir o seu mercado. E depois é dar aulas, né? E aí você tem também, e a criação, ela envolve também não só dar aulas, mas você pode fazer, por exemplo, projetos, ou revistas, ou livros, né? Então, tem várias formas de... Eu tenho alunas que hoje em dia ganham dinheiro fazendo projetos para outras lojas. As pessoas desenvolvem a peça, mas não conseguem desenvolver o projeto. Elas ganham dinheiro só escrevendo o projeto.
Então, você vê como é um universo bem interessante, né? Isso vale para qualquer negócio, né, Eliana? Quando a gente se aprofunda naquele assunto, a gente enxerga um mar de possibilidades, né? Sim, com certeza. E sempre vai ter um jeitinho de você ganhar dinheiro com aquilo, sabe? Porque aí a gente fala assim, às vezes a gente fala, não é só ganhar dinheiro, gente, não é ganhar dinheiro, é viver daquilo. E a gente dá uma importância tão grande quando a gente faz à mão, que muita gente que vende fala, é como se o filho tivesse indo embora. A gente vê às vezes até na internet, eu não sei se vocês já viram naqueles reels lá, é Reels mesmo, Reels que fala, né? Reels. As pessoas abraçando assim, aí põe no pacote, aí alisa, aí dá outro abraço como se estivesse se despedindo de um filho que vai embora. Mas é por aí mesmo, é muito amor envolvido em tudo, né? Que a gente faz. Com certeza. E como que você vê nosso mercado hoje, Eliana? Como que você acha que está agora e o que você acha que ele reserva para a gente no futuro? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a pandemia começou, a gente sempre fica com medo, né? Você sabe que vai ter consequência aquilo. Vai haver desemprego, vai haver uma série de coisas, mas você sabe que no nosso meio não houve, assim, não é que não teve, posso dizer que não teve um crescimento, assim, um boom, sabe, crescendo como vinha antes, mas também não naufragou. Não houve uma diminuição, houve um crescimento, sim, teve um crescimento. A venda de tecido aqueceu bastante. Teve uma época que não tinha tecido nas lojas, porque nas lojas também, a gente também ficou um tempo sem fornecedor, porque os representantes não acreditaram e não colocaram pedidos. E aí o pessoal que estava produzindo exportou o algodão, então a gente ficou sem tecido. Então foi um auê, viu? Mas eu vejo... E lembrando que algodão é commodities, né? Sim, lembrando que algodão é commodities e hoje em dia é muito mais interessante exportar do que você vender no mercado nacional. Então o tecido ainda continua caro no mercado nacional, a gente ainda tem esse problema, né? Com certeza. E aí, e por isso que a gente ficou desabastecido. Mas assim, e aí a gente tem muito material no patchwork, em todas as artes, né? Que é importado, e aí com o preço do dólar caro, tudo. Mas, gente, assim, olha, o artesanato é uma paixão. E as pessoas, eu sempre falo, olha, se você cozinha, Beth, se você é dona de casa, Beth e Faiga, você gosta de cozinhar, você compra uma escumadeira nova, você não vê a hora de ir para o fogão, porque você quer estrear uma panela nova, não é verdade? No artesanato é a mesma coisa, a gente não precisa sair gastando dinheiro para ter tudo, né? Eu vi uma coisa, eu quero, não. O gostoso é isso, sabe? Você planejar, puxa, que legal essa ferramenta, olha. Primeiro é tecidinho, né? Você quer comprar tecido em tudo quanto é lugar que você vê. Depois são as ferramentas. Nossa, olha que bacana, isso facilita, posso fazer tal coisa. Aí você, se não tem naquela hora, você se planeja. Quando você compra, é uma satisfação. Então, é assim, e a gente vai crescendo e vai se enchendo de ferramentas mesmo, que não é só acessório, é ferramenta mesmo de trabalho, né? E é uma viagem, é uma alegria a cada... Você compra uma reguinha, você fica feliz, você compra uma canetinha, você fica feliz. É muito bom, gente. Eu sou suspeita, mas é muito bom. Somos suspeitos. A gente é viciado, a gente é tudo... E outro dia eu brinquei, Beth, eu não lembro nem com quem. Eu falei assim, foi com um pessoal de uma empresa que chamou a gente para fazer algumas coisas. Eu falei para ele, você sabe que é assim, quem está nesse mundo do artesanato é tudo viciado. Então, nessa categoria, eu sou distribuidor. Porque a gente tem a loja que vende, né? Então, por isso que o nosso bate-papo lá no Clubhouse chama a Hora do Vício. Pois a gente é viciado em artesanato. Muito, não tem como. Mas é um vício tão quem bom. É picado não tem como. E o patchwork em particular, eu vou falar para você, das técnicas, tanto é que eu fui fazer aula com você, né? Fui lá porque realmente é uma das minhas paixões. E não só pela técnica em si, mas pela história da técnica.
eu acho que o patchwork, ele foi talvez a primeira não, mas foi uma das grandes formas de expressão de mulheres de uma época. Então, quando a gente sabe que ele era o veículo de comunicação dessas pessoas, é a hora que você vê como que o artesanato é importante na história da humanidade. Né? Então, e o patchwork traz isso junto. Então, acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por essa técnica. Eu acho ela linda, ela conta a história, e do menor tecidinho, aquilo que você fala, putz, isso aqui pode virar uma florzinha, ele pode virar alguma coisa, ele pode virar contador de história junto. Não tem perda no patchwork, né? Ele sempre é possível. Para tudo é possível no patchwork. Sim. Você sabe, Beth, que eu ainda estava falando isso esses dias. Os historiadores, hoje em dia, conseguem saber como era a sociedade numa época, analisando os quilts. Porque através daquilo eles sabiam se a pessoa que fez tinha acesso a tecidos mais caros, dá para analisar e saber se foi comprado por metro ou se foi feito com roupas que já não eram mais usadas. Então, ele consegue fazer todo um retrato de uma época, da sociedade. Faz um inventário perfeito, né? Preciso, né? Através do quilt. Então, a gente não é só dona de casa fazendo uma colcha. Não, a gente está contando a história. A nossa história e a história do que a gente está vivendo atualmente, né? Você sabe que tem um movimento das colchas da pandemia, né? Muita gente fez colcha da pandemia. Então, às vezes até nome, porque os quilts a gente põe nome, né? Atrás você escreve o nome, a data, o propósito, se você fez para dar para alguém e coisa e tal. E aí, muita gente colocou colcha da pandemia, porque ficou dentro de casa, às vezes coloca, aprendi com a tia Lili, que as pessoas me chamam de tia Lili, né? Aprendi com a tia Lili, sabe? Então, é uma época que vai ficar marcada também. No futuro, as pessoas vão conseguir saber como é que a gente esteve dentro de casa, nós e as nossas máquinas. Nossa, maravilhoso isso. Agora, conta para mim, dentro desse nosso universo novo, são mais de 41 mil seguidores no Instagram e mais uma porção gigante lá no Facebook, né? YouTube também. Quais são as redes sociais? O que as redes sociais representam para o seu negócio hoje? Muito, viu, Beth? É muito. A gente vive disso, né? A gente só está online agora. A gente não tem atendimento ao público. Vez por outra, alguma cliente que mora perto, seu Manuel, eu vou passar aí, ele leva lá no portão, mas a gente não tem atendimento ao público. Então, só através de redes sociais. Primeiro foi o Facebook, e eu acho que primeiro de tudo talvez tenha sido até o YouTube, eu não tenho certeza, preciso perguntar para o Bruno, mas foi um desses dois. E o Facebook fez muita diferença, né? Porque eu acho que era a primeira de todas, então todo mundo... Antes de tudo, eu acho que foi até aquela outra... O Orkut. Era o Orkut. Orkut, Eu tinha grupos no Yahoo, tinha grupinhos no Yahoo, chamava-se Pet Pint, era patchwork e pintura. E aí depois veio o Facebook, então a gente tem 230 mil, eu acho, no Facebook. Mas no YouTube também é essa quantidade que a gente tem. Então é tudo muito importante. Agora, em termos de negócios, eu acho que o Instagram hoje em dia é mais significativo. É o que levanta, né? É o que levanta. Mas é um trabalho assim, olha, não adianta você ter o Instagram... o Instagram e não ter uma divulgação. Então ele é um pouquinho complicado, porque eu, por exemplo, não entendo disso. Eu sei escrever as minhas histórias, eu sei fazer as peças, eu que tiro as fotos também, e o Bruno que faz toda aquela parte que vem lá por trás, então eu não entendo nada disso. Ele é meio complicado, mas as pessoas podem fazer curso, que tem até pela internet. A gente passa informação para as nossas alunas sobre isso, sabe? Do que importa, aquela história de palavras que tem que ter. Então, tem que ter o envolvimento. E o Bruno, às vezes, ele vai dormir de madrugada, quando a gente tem lançamento, alguma coisa. Então, ele é extremamente envolvido, não para nunca de trabalhar. É trabalhoso, Beth, mas é muito compensador, sabe? É bastante compensador o retorno que a gente tem. É cada história que as pessoas escrevem, Beth, sabe? De agradecimento, de carinho, que
isso é que faz a maior diferença. Pessoas que falam para a gente que estava em depressão, ou pessoas que falam para a gente que fez alguma peça para vender, sabe? Ou que gosta de ouvir contar as histórias, é muito bom. Rede social é muito bom. E por falar em lançamento, que você falou aí dos lançamentos, você também tem os cursos online, né? E eu queria saber como que eles funcionam, se tem inscrições abertas, ou se elas ficam permanentemente abertas, ou se tem lançamentos, como que você programa os seus cursos, como é que acontece? Então, tem os cursos, as pessoas podem ver lá no tialili.com.br, tem vários. Tem um curso de formação de professores, criação e formação de professores, né, que é para pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência. Não é nem pré-requisito que já seja, sabe, mas que já tenha costurado um pouco, que já saiba mexer na máquina, esse tipo de coisa. Tipo para a Beth, assim, que já fez o básico, por exemplo, né, Beth? E aí a gente tem um curso também que é o básico. A gente fala básico, as pessoas têm a impressão que é simples. É um basiquinho, né? Que é a base de tudo. Então, ele é um básico que ele te leva do básico até o avançado, porque ele ensina a mexer com medidas, ensina você a depois criar o seu próprio bloco, a sua própria colcha. A gente tem um clube também. Esse clube é sempre aberto, as pessoas podem entrar quando quiserem, né? O que é o clube da Tia Lili, onde tem sempre matéria, coisas que são mais exclusivas. E um curso de aplicação também que está agora. Mas quase todos os cursos a gente forma turmas, porque senão é difícil administrar, né? Exceção desse que é o clube, os outros a gente forma turmas. Então, para as pessoas irem juntas e ficar mais fácil a nossa comunicação com elas. Lili, a gente comentou sobre a pandemia e a gente sabe que a pandemia ela foi um divisor de águas para o artesanato de forma bem acentuada, né? A gente sabe que, que nem você mesmo, você deu muita sorte de ter ido já para o online alguns meses antes, né? E estar preparada para receber a situação nova da pandemia. Mas a gente sabe também que hoje em dia a gente entra num sistema híbrido de venda, de comunicação, onde você vai ter o online extremamente necessário, mas o híbrido também vai ser importante. Como que você vai lidar com esse mundo? Como que vai ser a sua programação? Os cursos online, a gente sabe que continua, a venda pelo site, a gente sabe que continua, mas você vai participar de feiras, de eventos, workshops? Como que você vai trabalhar no futuro, né? Então, no futuro, talvez a gente volte com feiras, mas não é plano imediato da gente voltar com as feiras. Feira é extremamente trabalhoso. Você sabe que as pessoas, às vezes, vão e não fazem ideia do trabalho que é, Beth. É um trabalho, você começa 2 meses antes, a se programar, a ver tudo como vai fazer, a montagem dos estandes, a desmontagem. Você tira tudo do ateliê, leva, depois você volta e faz. É extremamente cansativo. E como a gente agora tem essa área que a gente precisa dar atenção, a gente não consegue fazer isso. Mas eu já tive uma época que eu fazia uns retiros. Eu fui, acho que a primeira aqui no Brasil a fazer retiro, as pessoas até achavam estranho, mas retiro é alguma coisa espiritual? Não, é um retiro de patchwork. Então, a gente reuniu um grupo de 20 mulheres e a gente ia para um hotel no Rio de Janeiro, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos aqui em São Paulo e fizemos em Campos do Jordão. E as pessoas ficam ali 4 dias imersas, costura das 8 da manhã às 10 horas da noite, sem parar, sabe? É muito gostoso. Então, a gente talvez volte a fazer isso. A gente está programando um grande encontro aqui em São Paulo, das alunas, né, que tem acompanhado a gente esse tempo, talvez para o ano que vem, quando já tiver tudo normalizado, né? E a gente tem esperança que vai voltar, e talvez a gente um dia volte também. Não temos, assim, planos agora, falar assim, olha, tal época nós vamos fazer isso, ou tal época vamos fazer aquilo, ainda não. Eu tenho planos de, no ano que vem, voltar a dar aula aqui em casa de patchwork à mão.
patchwork, aplicação e bordado. Mas aqui em casa, porque eu tenho uma instalação muito boa para isso, Beth. É uma casa linda, deliciosa, linda assim no sentido de que é simples, né? A casa é tão grande que eu tive que juntar os meus móveis com os móveis que decoravam o ateliê. Então, eu consegui mobiliar tudo juntando, então, para você fazer uma ideia como é, porque no ateliê sempre tinha, né, um armário, uma coisinha, então eu trouxe tudo para cá, que continuou no mesmo ambiente. Tipo assim, um guarda-roupa que nem esse que eu tô vendo aí, lindão. E olha que lindo. Então, eu pretendo, sabe, o ano que vem, dar aulas presenciais para uma turma bem especial, de pessoas muito queridas, que a gente vai se juntar. Eu tenho saudade das minhas alunas também. Então, a gente vai se juntar 1 ou 2 vezes por semana para fazer aula aqui. Isso é plano, sim, já logo o ano que vem. Agora, o restante... Ai, que maravilha. Quem sabe eu consigo voltar a ser tua aluna, ó. Então, mas pelo menos vem fazer uma visita. Um dia, vamos sim, tá prometido. Sempre tem café. O ruim de aula presencial é isso, né? Sempre tem um bolo que alguém traz, uma torta, e você precisa experimentar, você não vai fazer desfeita. Eu sei, né? Você não vai fazer desfeita, né? Pois é. É o mínimo. Ai, que delícia. E esse papo já tá aparecendo, né? Chá com bolo. Porque sempre assim, né? Quando se reencontram, né? As amizades, quando a gente tem a oportunidade de lembrar as coisas. Mas a gente tem um tempo aqui, Eliana. Infelizmente, a nossa conversa já está chegando ao final. E a gente tem aqui, por tradição, finalizar nossa conversa deixando todos os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar. Eu sei que você já falou quando falou dos cursos, mas vamos reforçar. Quem não te conhece ainda possa te encontrar, e quem já conhece possa te encontrar em mais lugares. E aí a gente finaliza com você deixando uma frase de incentivo para quem ouve a gente. Uma frase de incentivo? Olha, eu acho que acredite em você, joelho no chão é importante, porque a gente tem que ter fé, né? E família. Acreditar em si, naquilo que você faz, né? Buscar tudo que você puder para engrandecer aquilo que você já tem. Ter fé em Deus, confiar que Ele vai estar com você e chamar a família para vir junto, nem que for te incentivando, falando que aquilo que você está fazendo está bonito. É isso. Muito bom. E como que a gente se encontra? Vamos reforçar? Sim, vamos. Então, eu tenho a loja Pano Xadrez, panoxadrez.com.br. No YouTube é Pano Xadrez também. Então, youtube.com/panoxadrez. E no Instagram e no Facebook é @Eliana Zerbinati. E aí tem o Tia Lili, os cursos lá no Tia Lili. São várias as redes, né? O Tia Lili veio, posso contar rapidinho? Uma aluna, ela disse que quando ela falou comigo, ela achou que ia encontrar uma senhorinha velhinha, e quando ela chegou perto de mim, ela viu que uma pessoa que mexia na internet, sabia das coisas, ela me achou assim antenada. E ela brincava chamando de tia, porque tia é professora, né? Mas que por causa de uma mecha que eu tinha naquela época, só uma mecha de cabelo branco, eu era um monstro de sabedoria, então a Lili monstro. Aí virou Tia Lili. Por causa da Tia Lili da família Adams, né? Que tinha uma mecha. Aí virou Tia Lili e pegou. Todo mundo só chama de Tia Lili hoje em dia. Pior que é verdade, é mais famosa. E eu, como aluna que fui, posso dizer, gente, que professora, porque o pouquinho, muito pouquinho que eu sei de costura, eu devo a vocês, né? E eu fui fazer aula, eu confesso, a gente dava receita de patchwork e eu me sentia muito papagaio, muito. Eu fazia assim, então assim, as pessoas, a professora, as artesãs falavam e às vezes eu não entendia direito, tá faltando alguma coisa tal, e aí eu fui fazer aula para conseguir entender o que elas estavam me falando, né? O meu intuito na época foi esse mesmo, de conseguir melhorar o texto na hora de escrever. E aí eu falei, gente, é uma delícia fazer. A gente reconhece, porque eu não tenho nem de longe o talento que vocês têm, porque o que vocês fazem com os tecidos é uma arte que
só fez aumentar a minha admiração por vocês, de tudo, né, como professora, como artista, que nem a gente, ela falou do meu guarda-roupa, eu estou apaixonada por um painel que está atrás dela, que vocês não têm noção do que é lindo, todo quiltado, todo feito, uma obra de arte, né? E isso que eu acho que é bacana, a gente poder saber que o artesanato feito de tecidos, ele é mesmo essa obra de arte que a gente pode admirar, fazer e querer mais para as nossas vidas. Estou muito feliz mesmo de ter tido você aqui com a gente nesse papo, e vamos combinar. Deixa eu falar uma coisinha que assim, eu vejo que tem muita gente que quando começa não tem possibilidade de adquirir muitas coisas. Então, o patchwork a gente pode fazer com uma roupa que você não usa mais, você consegue cortar e fazer, e a gente tem um caminho a seguir. Então, eu comecei bem pequenininha, comecei fazendo na cozinha de casa, pintava na cozinha de casa, então a gente tem um caminho a seguir. E esse caminho é bonito, quando você olha para trás e vê desde quando você iniciou, é bem bonito. Então, assim, não precisa. Quando a gente fala desse universo todo, eu acho que muita gente pensa, puxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho nem conhecimento para isso. Você tem uma trajetória pela frente, né? Você pode começar de onde você estiver, não importa qual ponto for. Você teve vontade? O dom já está ali. Então, vai em frente que acredita que você consegue chegar lá. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Eliane, por estar aqui com a gente. Semana que vem tem mais e a gente encontra vocês. Um beijo, até lá. É isso, gente, que maravilha, que honra, né? Que privilégio a gente aprender cada vez mais e com quem a gente ama. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!